Muito boa tarde, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na tarde desta segunda-feira, aqui nos nossos estúdios, recebendo o ex-vereador e presidente dos Sim Comerciários de Tupã, doutor Amaury Mortágua. Amaury, recebendo você aqui hoje, quero agradecer por ter atendido o nosso convite também, para falar sobre o projeto de lei que foi apresentado na Câmara Municipal na última sexta-feira, que prevê a abertura do comércio tupanense até a meia-noite. Acho que é um assunto que impacta diretamente não só os comerciários, os trabalhadores do comércio, mas toda a população em geral. Boa tarde, Amaury. Boa tarde, nós queremos agradecer esse espaço do Mais Tupã, que sempre está à frente das notícias, né? E estamos aqui à disposição. Amaury, obrigado. E começamos já esse bate-papo com uma notícia exclusiva em primeira mão. Esse projeto foi assinado pelos vereadores Eduardo Chigueiro, Paulo Henrique Andrade e Claudinha do Povo. E nós tivemos a informação de uma fonte ligada à Câmara Municipal há poucos instantes que a Claudinha do Povo retirou a sua assinatura desse projeto. Ela não é mais uma autora do projeto. Amaury, o senhor já foi vereador por alguns mandatos, já foi membro da Comissão de Constituição e Justiça, de redação da Câmara Municipal. Como vê esse projeto que foi protocolado na última sexta-feira? Eu deixei de ser vereador, não fui mais candidato, mas o vício assim, que eu adquiri durante mais de 20 anos como presidente da Comissão de Justiça permanece. Quer dizer, a gente quando vê um projeto começa a olhar uma série de coisas. Por exemplo, a data do projeto, que está aqui, né? 8 de novembro de 2021. Hoje? E o projeto foi protocolado no dia 5 de novembro de 2021. Quer dizer, o projeto foi protocolado antes de nascer. Isso significa o seguinte, que provavelmente pensou-se numa negociação e depois, por alguma razão, que realmente não sei qual é, não transito mais na Câmara Municipal, desistiram e resolveram protocolar o projeto, talvez com intenções até de utilizar-se de algumas situações regimentais para tentar colocá-lo em votação hoje, sem que ele pudesse ter toda a discussão que precisa um projeto da dimensão como esse. Uhum. É um projeto de uma dimensão que, às vezes, as pessoas, os seus autores, quem fez o projeto, bem intencionada, mas não conseguiu prever todos os desdobramentos que o projeto teria. Então, se você me permitir, hábito, eu vou... Não, fica à vontade. Dissecar o projeto aqui. Então, vamos lá. Diferente da Câmara, não temos apenas 5 minutos. Então, o projeto diz o seguinte, no artigo 1º. Os estabelecimentos comerciais, varejistas e atacadistas instalados no município de Tupã, observada a legislação federal e estadual, que é claro, né, poderão funcionar nos seguintes horários. De segunda a domingo, das 7 às 23h59, inclusive feriados. Ou seja, todos os dias, das 7 às 24 horas, até meia-noite. E depois, no parágrafo 1º, ele fala que se aplica a supermercado. Não precisava, porque se está dizendo que todos os estabelecimentos comerciais, varejistas e atacadistas, o supermercado é um varejista, então já está incluído. Uhum. E aí então vai. E depois, no artigo 2º, ele amplia a distância mínima dos postos de gasolina, que hoje é de 40 metros, para 200 metros, para que o posto possa funcionar. Bom, muito bem. 200 metros de asilos, creches, hospitais, casas de saúde, escola, quartéis e templos religiosos. Vamos ficar no artigo 1º. O parágrafo, ele só tem mais um artigo que entra em vigor e acabou. Uhum. Não tem mais nada. É um projeto de lei bastante sucinto. Bastante simplista. Não é simples. É simplista para ser muito delicado com quem fez, para não dizer que é simplório. Mas é muito simplista. Então, veja bem. O que o projeto alcança? Como é hoje em Tupã? Hoje em Tupã, os setores do comércio, eles são regulamentados de acordo com cada setor. Porque o supermercado não é igual à loja da Avenida Tamoios. É outra natureza. Os postos são comércio varejista de combustível, é outra natureza.
Então, são naturezas diversas, distintas, que não cabem numa lei só. Como a gente viu agora no nosso período pandêmico, onde foi trazido à tona os serviços essenciais, Exatamente. que têm legislações diferentes, horários diferentes, regras diferentes. Então, você vê, por exemplo, nós temos convenções coletivas que tratam da questão trabalhista. Elas são separadas. Os horários são separados. É tudo separado. Então, nós temos uma legislação em Tupã hoje, que é a Lei 3.776, que ela trata do comércio em geral. Nós temos a Lei 4.205, que ela fala só de supermercados. Nós temos a Lei 4.189, que ela fala só de postos de gasolina e de revendedoras de combustível. Nós temos a Lei 3.011, é interessante essa lei é futurista, ela é de 1989 e ela já previa os horários dos shopping centers, que nós não tivemos até hoje, mas já tem a lei, até de shopping centers já tem lei aqui em Tupã. E nós temos a lei 3.673, que fala de farmácias e drogaria, que também é um comércio varejista ou atacadista de medicamentos, drogas, etc. Então, veja bem, quando esta lei, esse projeto de lei, junta tudo isso e fala que o comércio varejista e atacadista vai ser das 7 até as 24 horas, nós temos aí uma ampliação de horário, por exemplo, dos supermercados e das lojas do comércio em geral. As lojas de rua, que são chamadas assim. Mas, em compensação, nós temos uma redução do horário de bares, lanchonetes, farmácias, postos de gasolina, que funcionam a noite inteira e não vão poder mais. Porque eles são comércio varejista. Então vai ter que fechar. Vai ampliar para uns e fechar para o outro. Eu imagino, pelo que eu vi, os autores aqui no Mais Tupã, que eles não tinham essa intenção. Entendeu? Só que a lei não vive de intenção. Podemos dizer que foi um erro formal na lei. A lei vive do que está escrito. Não adianta você, como legislador, fazer a lei e depois, quando ela começa a falar, não foi essa a minha intenção. A intenção não existe. Existe o que está escrito. O que está escrito aqui é que todos os estabelecimentos comerciais, varejista ou atacadista, amplo, eles vão funcionar das 7 até meia-noite. Esse é o horário, são os parâmetros. Quem quiser funcionar, fechar às 10, fecha. Quem não quiser abrir às 7, abre, não tem problema, mas é o parâmetro. Ou seja, não pode depois das 28 e nem pode antes das 7. Entendeu? Então, é essa a questão. Só para que isso fique mais claro, eu vou mostrar aqui, ó, essa lei aqui do comércio em geral, queria até que você visse, ela fala do horário do comércio em geral, que é essa que a gente fez em conjunto. Quando ela tem um artigo, que é o artigo 4, ela exclui os setores que não se aplicam à lei. Então ela exclui os supermercados, exclui as farmácias, exclui aqui, ó, você pode ver, olha, restaurante, bares, lanchonetes, hotéis, hospedarias, cabeleireiros. Uma relação, confeitarias, sorveterias, é uma relação enorme. Que essa lei acaba com isso. Essa lei é de que ano, Maurício? Essa lei aqui é de 2005. 2005. Entendeu? E ela está vigorando, não, de 1998. Ela está vigorando até hoje e foi escrita desta forma. Nós nos reunimos, todos os setores, a gente foi até o gabinete do prefeito, foi uma série de vezes, levava, conserta aqui, altera ali e tal, consulta, a gente consultou os comerciários, o Milton Zamora conversou com os comerciantes e tal, até que saiu um projeto. Aí o projeto foi, e do jeitinho que foi acertado, ele foi para a Câmara e foi votado. Tinha a participação dos vereadores também. Os vereadores, os líderes das bancadas, iam, eu não era vereador nessa época, iam no gabinete do prefeito, acompanhavam o presidente da Câmara, tudo, até que saiu. Não só essa lei, como isso foi com essa lei, com a lei de supermercados, com todas as leis foram desse jeito. Né? A lei de farmácias. Eu lembro, uma lembrança muito, muito remota, quando se houve a discussão das farmácias, que em Tupã não podia ter farmácia aberta após as 18 horas, Exato. Nem aos finais de semana. Né? Exato, e a lei da farmácia ela é mais recente. Então, tudo isso para dizer que você não pode, numa tacada só, fazer com amplitude disso,
uma lei complexa dessa natureza, e por isso, então, que nós fomos convidados por um grupo de vereadores e nós estivemos lá, eu e o Milton Zamora, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, nós estivemos com ele agora, na tarde de hoje, agora há pouco, e estavam presentes lá. Volto a dizer que nós somos convidados para ir lá, que eles queriam ouvir a gente. Estavam presentes os vereadores Alexandre Scombate, o do Serve Festa, o Renatinho, o Eliezer, o Brito, o Paulo da Farmácia, o Marco, o Ratano. E os assessores da vereadora Cris Vicente, da vereadora Claudinha do Povo e do vereador Ribeirão. Logo depois que terminou a reunião, o vereador Ribeirão entrou em contato conosco, falou comigo, dizendo que o assessor dele tinha repassado tudo lá e que ele concordava com o pessoal todo aí, com o que foi apresentado lá, de fato. E foi concordado com o que foi apresentado, e qual foi a conclusão dessa reunião, desse bate-papo? Se é que o senhor pode trazer para a gente. E depois agora nós estamos recebendo essa notícia que você está dando em primeira mão, de que a vereadora Claudinha retirou a assinatura dela também. Nós não perguntamos, seria até deselegante da nossa parte fazer isso, como cada vereador vai votar. A gente apenas expôs essas questões, né, e debatemos sobre isso. O segundo parágrafo aqui que a gente estava falando, que é a questão dos postos de gasolina, por que era 200 e foi reduzido para 40? No passado, na Câmara anterior, diz aí, porque o número de templos, o número de creches, de escolinha infantil, aumentou muito. Então, se você deixasse 200 metros de distância, não ia ter lugar para colocar posto na cidade. Então, ficaria difícil, né? Foi reduzido para 40 metros. E agora, não sei como a gente pode ver um desenvolvimento econômico, você ampliando isso. E se amanhã ou depois um promotor que chegar aí, pegar uma lei dessa e for olhar e for verificar que a maior parte dos postos que estão no centro da cidade estão perto, ou de uma creche, ou de uma escola, ou de uma igreja. De uma igreja. E aí como é que faz? E se ele mandar adequar a lei? Então, você imagina as consequências dessa lei? As consequências dessa lei, por exemplo, para o fechamento de bares, pizzarias, tudo. Imagina o senhor à noite não ter mais uma farmácia aberta depois da meia-noite. Também vai pegar tudo isso. Então, mas a intenção não foi. Bom, não é isso que está escrito aqui. Então, o que nós dissemos e o que a gente propôs, e os vereadores ficaram de estudar, isso não foi conclusivo, é que a gente faça, num primeiro momento, uma alteração da legislação dos supermercados. Porque, de fato, nós estamos precisando, a nossa convenção coletiva, junto com o Sincomércio, ela está um pouco mais à frente da própria lei. Então, nós já estamos com algumas situações que não estão previstas na lei municipal. Então, essa adequação precisa, mas não às 24 horas, porque a gente conversou também com proprietários de supermercado, principalmente proprietários de Tupã, que ficam dentro do supermercado, que também é uma coisa um pouco distinta, né? O comerciante local das empresas que vêm para Tupã, são coisas completamente distintas. Eu vou até falar sobre isso, se você me permitir, daqui a pouco. Então, o que a gente tem ouvido, não só dos comerciais, mas de todos eles, é justamente porque eles têm família. Imagina você ficar todo dia até meia-noite abrindo supermercado em domingo, em feriado e tal, numa cidade que o número de horas que abre para o consumidor, que são 10 horas por dia o comércio, e o supermercado é até um pouco mais, já é o suficiente. Entendeu? Você não precisa ficar 24 horas aberto. Né? Não tem necessidade disso. Você veja que quando os supermercados passaram a funcionar nos domingos e nos feriados, o que aconteceu foi que houve uma concentração de pessoas nesses dias, mas um dia como hoje, segunda-feira, é completamente vazio. Tanto que vários supermercados da cidade estão fechando na segunda-feira. Aí na terça também. Então, o que acontece? Que é uma coisa clara.
Se o supermercado abrir até as 24 horas, você vai ter mais dinheiro para ir lá comprar? Não, o dinheiro é o mesmo. Você só vai ter mais tempo. Só que esse mais tempo implica numa série de coisas para o comércio. Qual seja, vai ter que ter 2 turnos, 3 turnos. 3 turnos, né? Que hoje a maioria já funciona com 2 turnos, né? O supermercado, mas Isso, o as comércio lojas não. do comércio em geral não, o supermercado sim. Então vamos falar do comércio. O comércio vai ter que ter mais turnos. Nós estamos desde julho negociando com os comerciantes um reajuste salarial. E a gente conseguiu, com muito sacrifício, um aumento de 10,42% para os comerciários, que está sendo pago agora desde setembro. Uma das poucas categorias que acho que conseguiu aumento além da inflação, né? Exato, mas veja bem, com muita dificuldade, ouvindo todas as dificuldades. Então, se há dificuldade para pagar 10%, imagina se a pessoa tiver que dobrar a folha de pagamento dela para fazer 2 turnos. Que, como a gente falou... acaba sendo, de certa forma, custoso para o empresário também fazer essa expansão, né? O Milton Zamora estava conosco nessa reunião e eu até indaguei para ele qual era o percentual de micro e pequenas empresas no comércio de Itupã. É acima de 95%. No comércio da cidade. Acima de 95%. Ora, esse microempresário teria condições de fazer isso e com um agravante. Nós estamos saindo de uma pandemia com as empresas descapitalizadas e o preço da energia. Altíssimo. Porque a loja aberta não é só funcionário. Você não vai abrir uma loja e falar, bom, eu vou acender só 3 lâmpadas, eu vou colocar só metade do equipamento para funcionar, ou 1/3, não é assim. Entendeu? Então, tem todo um custo da loja funcionar, para ela ficar aberta, para poder atender bem. Então, isso tudo, me parece, não foi considerado. A geração de empregos, nessa circunstância, desta forma, ela não vai ocorrer. O que pode ocorrer é que, como nós não teríamos condição do empresário de Tupã, não estou falando de grandes redes, isso é outra história. As lojas de departamento, as redes, elas têm capital e estrutura para... Exato. Então, aí é uma questão de saber por que é que tem a legislação do horário. Porque a legislação do horário é para dar as mesmas oportunidades dentro de um determinado parâmetro para todos. Quando você desregulamenta, que é o que essa lei faz, essa lei desregulamenta tudo. Tanto ela desregulamenta tudo que ela não tem, aqui, ó, olha aí, 1º, 2º, 3º, ela não tem punição para quem descumprir ela. Nenhuma. Nem quem vai fiscalizar, não tem. Nas outras todas, se você olhar aqui, ó, todas as outras, você vai ver que elas trazem aqui, ó, 20 UFM, 40 UFM, 100 UFM, todas elas têm, 100, 200 UFM, todas elas têm quem vai fiscalizar e qual é a multa. Essa não tem nada disso. Até porque ela libera tudo. É para ela desregularizar mesmo, desregulamentar. Não tem. Quando você desregulamenta, é a lei do mais forte. E esses pequenos e médios empresários, que são 95% da cidade, vão sofrer demais, porque a concorrência vai ser, de alguma forma, descomunal com os outros, e acabam fechando. Eu sempre posso falar isso aqui, que eu já falei na Câmara um monte de vezes quando eu era vereador, e onde eu vou. Em Tupã, não se desenvolveu, infelizmente, e eu posso até me penitenciar por isso, que eu tentei muito tempo na Câmara Municipal, mas não consegui, que se fizesse uma valorização maior do empresário local. É um tal de acertar questões para empresas de fora. Durante um determinado tempo, aqui em Tupã, era conhecida a cidade das empresas ciganas, que a prefeitura dava tudo para quem vinha de fora, aí quando vencia o prazo de 2 anos, 3 anos, elas iam embora. E não ajudava como devia o empresariado local. Esta é uma lei que cria essa situação.
É a mesma, por exemplo, vem aí a feirinha do Brás, os caras abrem, dão tudo para eles. E coitado dos comerciantes locais. Então foi uma guerra, inclusive, eu participei agora no último mandato meu, consegui fechar, e junto com o Milton nós concentramos... Acompanhamos bastante, participamos, depois fechamos em outro lugar e tal, mas a gente não viu esse empenho em grande parte de quem devia tomar essas medidas. Pelo contrário, até favoreceram que eles viessem aqui. Então, esta é uma lei que, na verdade, ela tem esse condão. Ela vai favorecer a grandes conglomerados que, eventualmente, podem utilizar-se da lei, abrindo até a meia-noite, sabendo que os outros não têm condições, aí faz isso durante uns 6, 7 meses, até que os pequenos tudo quebrem e fechem. Aí, já quebrou, já fechou, aí ela diminui o horário dela. Que é o que acontece em um monte de lugar que a gente sabe como é essa receita. Entendeu? Então, a gente não pode fazer isso, porque o comerciante local, ele precisa ser valorizado, porque o lucro dele fica na cidade. Entendeu? O lucro que ele tem, ele paga a escola do filho, ele compra nos supermercados da cidade, ele abastece no comércio da cidade, ele compra gasolina, enfim, frequenta restaurante, ele gasta aqui. Então movimenta a nossa economia. Essas grandes redes são bem-vindas? Claro, são bem-vindas, mas elas não fazem isso. Há grandes redes, inclusive, que nem a nota fiscal é tirada em Tupã. Quer dizer, o ICMS vai para outro lugar. E eu vou citar um exemplo aqui. Muito elucidativo. Nós tínhamos aqui em Tupã lojas de eletrodoméstico, imóveis, que eram de pessoas de Tupã. Inclusive, algumas delas em expansão. Tinha uma família que já tinha lojas até em Panorama. Todo esse lugar aqui tinha filiais e tal. E elas estavam aí a todo vapor e eram pessoas de Tupã. Né? Aí vieram as redes desse setor. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo hoje, quantas desse setor tem de proprietário de Tupã? Até essa que estava em expansão fechou. Ela mantém ainda uma loja lá na região de Panorama, porque as redes não chegaram lá ainda. Você está entendendo? Então, ela gera emprego. O número de emprego que essas lojas de rede geram aqui em Tupã é equivalente ao número de emprego das lojas que elas fecharam. Não se gerou, apenas transferiu. Transferiu, substituiu, transferiu. Entendeu? Então, eu acho que o homem público tem que ter essas análises todas. A gente, quando essas grandes redes vieram para Tupã, eu ouvi dizer aí que a lei de Tupã atrapalha. Olha, todas essas redes vieram para Tupã e viram qual era a lei de Tupã. E vieram. Como foram para todos os lugares, cada lugar é uma lei diferente. A lei não é empecilho para ninguém. Isso não, são outros critérios que tem. Nós estamos, inclusive, aqui em Tupã, para receber uma grande rede aí na área de supermercados. Uhum. Eu era vereador na época. A grande rede veio aqui, comprou o terreno, não falou nada para ninguém, e as autoridades de Tupã só ficaram sabendo que elas iam abrir em Tupã quando elas entraram com um projeto na prefeitura de construção. Aí que o prefeito fez bem, fez certo, foi lá conversar com o pessoal e tal. Quer dizer, eles sabiam da lei que tinha aqui, sabia como é que funciona aqui e tal, e vieram para Tupã. Então, a lei não é essa questão. A gente tem algumas franquias, eu tenho parentes que têm franquias aqui em Tupã, e a gente foi ver essas franquias. E, inclusive, lojas grandes de redes, que a gente também foi ver, principalmente em setores onde a Tupã tem carência. Né? E a primeira coisa que eles dizem é assim, a nossa expansão é para cidade acima de X habitantes, porque aí tem mercado consumidor. Uhum. Cidade abaixo desse, que um parâmetro para uns é 100, para outros é 150, para outros é 200 mil habitantes. Então, quando você compara Marília, Prudente, você não pode se esquecer que são 300 e pouco mil habitantes em cada uma dessas cidades. São cidades muito maiores. É outra realidade, né? É outra situação. Mas mesmo assim, Marília chegou aonde chegou, e eu já tenho idade para poder dizer isso, porque a gente brigava com Marília quando nós éramos quase do mesmo tamanho.
né? E a gente viu a expansão de Marília com capital de Marília. A Ilirã é de Marília, o Borghetti é de Marília, as esquadrias, a Sasaki é de Marília, tudo de Marília. Então deram apoio para as pessoas de Marília. Locais. Depois que vieram, hoje a Nestlé comprou, mas não foi assim. Então o caminho é esse. Agora, uma lei dessa, ela não, de jeito nenhum, ela não ajuda o comerciante local. Mauri, a lei ela prevê, né, ela faz a previsão até meia-noite de funcionamento. Se essa lei fosse, vamos dizer, em vez de pensar no comércio até meia-noite, pensasse no comércio até às 7 da noite, até às 8 da noite, seria um cenário muito diferente ou também seria prejudicial? A lei atual já permite até às 20 horas. Eu acho que não leram as leis, entendeu? A lei atual do comércio... Comércio geral, vamos falar do comércio geral. Avenida Tamoios. Ela já permite que a pessoa entre com alvará e fique. Já tem. Já foi utilizado. Nós tínhamos aí uma empresa aqui em Tupã que fazia isso e ficava até as 8 horas. Pagava lá o que tinha que pagar e tal, e ficava. Uma vez que se paga todos os direitos trabalhistas também... O direito trabalhista... Se preservando o direito trabalhista, o sindicato também não vai se opor a que a empresa trabalhe. O direito trabalhista não cabe à Câmara Municipal tratar disso. Sim, sim. Só que no comércio, infelizmente, há uma ligação, porque a loja é assim, você entra e abre a loja, você sai e fecha a loja. É diferente de outros setores, como o bancário, por exemplo, que precisam um trabalho anterior e um trabalho posterior. A loja não é assim. Né? Pode ter, eventualmente... Arrumar um estoque aqui, exato, então não é. Então quase que... Então por isso que o pessoal confunde essas coisas. Não é verdade? Agora, foi bom você ter falado isso. Sabe por quê? Aqui em Tupã, nós conseguimos um grau de conciliação, de diálogo, que é um exemplo no Estado. Eu e o Milton, nós estávamos num evento lá no Teatro Raul Cortez, em São Paulo, e de repente chamaram a gente no palco. Eu fiquei assustado, ele também. Fomos lá, chamaram para dizer que nós éramos um exemplo de conciliação no meio do comércio do Estado de São Paulo. E foi um negócio até que nos emocionou e tal. Agora você faz uma lei dessa, você vai criar conflito. Por que vai criar conflito? Que não existe mais. Porque o comerciante, ele não tem como pagar o funcionário esse período. Então o que vai acontecer? Ele nem quer abrir, mas o concorrente abriu, ele tem que abrir, aí ele abre. Aí o sindicato vai ter que fiscalizar. Bom, aí já começa o conflito com o proprietário. E que foi provocado por essa lei, porque hoje não tem. Aí o que vai acontecer? Isso vai resultar em ações na Justiça do Trabalho. Ou, dependendo do caso, em ações civis de indenização, que são muito maiores do que a da Justiça de Trabalho. Aí nós vamos virar os vilões. E uma situação que é harmônica, a lei vai transformar numa situação de conflito. Então, hoje nós temos harmonia entre o capital e o trabalho na área do comércio. Claro, tem lá, mas a regra geral é a harmonia. É a harmonia, entendeu? A gente senta, discute, todo mundo fala lá dentro do sindicato seu, nós fazemos as nossas assembleias, depois vamos discutindo, precisa fazer novas assembleias, são feitas e tal, e de tal maneira que o consenso acaba se impondo. E as pessoas cumprem, porque participaram desse sistema. Agora, quando você abre assim, abre quem quer, das 7 às 24 horas, você quebra tudo isso. Você quebra tudo isso, mas as leis trabalhistas não foram quebradas, elas vão continuar. E as exigências trabalhistas são as mesmas. E aí ninguém vai abrir mão disso, porque não é competência da Câmara Municipal legislar sobre a questão de trabalho. Então, é mais uma questão que é essa de voltar a um conflito que já teve no passado, e quando nós conseguimos trazer a
negociação para Tupã, porque essa negociação era feita em São Paulo para o estado todo. Então gerava um monte de conflito, justamente por isso. Porque é a lei de lá, não é a lei daqui, não vale aqui e tal. Quando a gente conseguiu, então, negociar aqui, fazer tudo aqui, a partir de então, os conflitos se reduziram muito, mas muitíssimo. Hoje a gente tem muito pouco conflito, né? E isso é um marco e uma conquista para a cidade de Tupã, que uma lei dessa provavelmente vai acabar. E essa lei ela vai ser lida na Câmara hoje, se não houver nenhum pedido de votação em regime de urgência. Ela não pode ir para urgência hoje, porque hoje eles vão discutir o orçamento, então ela não cabe. Mas ela pode entrar na extraordinária, que vai ter em seguida. Mas para isso ela precisaria ter o parecer da Comissão de Justiça e tal. E o presidente da Comissão de Justiça assegurou para nós que ele não daria parecer hoje. Então a lei ela deve ser lida e encaminhada para as comissões. Exatamente. Agora, o caminho que nós entendemos que é uma lei que não dá nem para emendar. Essa era a minha próxima pergunta. Tem como corrigir com emendas isso ou não? Não tem nem como emendar essa lei. Ela teria que ser, só se for uma emenda substitutiva. Vamos substituir o projeto inteiro, aí tudo bem. Mas o correto seria que ela fosse retirada e fosse discutido qual é a emergência hoje. É supermercado. Então vamos fazer Quando se fala em essa emergência do supermercado, seria ampliação do horário de funcionamento? Não. Adequação desses horários? Adequação de algumas partes da lei. Porque os comerciantes de Tupã também não estão confortáveis com esse horário até as 24 horas. Hoje, a autorização do supermercado é para ele trabalhar até as 10 horas da noite. E nenhum trabalha. A maioria, os grandes até as 21, os menores até as 19, 20. Então eles não querem que mexa nisso. Nessa parte aí. E nós teríamos que fazer algumas adequações com relação a feriados e domingos. E umas outras adequações no interior da lei lá, que já está na convenção, a convenção já autoriza e tal. E se a prefeitura for lá, ela pode até autuar. Não está fazendo isso, mas pode até. Então, para a gente regularizar isso, que é essa parte. Com relação ao comércio, essa lei nossa, ela é copiada. Recentemente eu levei para alguns municípios que nos pediram, que estão copiando a lei nossa por causa dessa harmonia que ela traz. Né? Então, não vejo nenhuma necessidade de se alterar. Assim como a lei das farmácias, a lei dos postos de gasolina e tal. Mas essa é uma questão que tem que ser debatida, mas tem que ser debatida, na minha maneira de ver, ponto a ponto, setor por setor. Não fazer uma lei geral. Não fazer uma lei geral. Que ela não vai atender todas as minúcias de cada setor. Não vai, e vai promover todas essas situações. Você vê, há vamos dizer assim, uma ideia equivocada de que a ampliação do horário de atendimento reflita em mais venda ou mais lucro e tal. Isso tudo é dentro de um contexto. Então, você vê, o contexto nosso aqui, como eu disse, o comércio abre 10 horas, quer dizer, o comércio é chamado atividade de espera. Então, se você passar essas 10 horas numa loja, você vai ver que a maior parte é ocioso. Então, o tempo que nós temos é suficiente para uma cidade como Tupã. E se você aumentar o horário, eu já disse, estou sendo repetitivo, mas porque eu vou dizer um exemplo aqui. Não quer dizer necessariamente que isso vá refletir em mais venda, de jeito nenhum, porque o consumidor não vai ter aumento de salário, não vai ter aumento de renda. Aumentou o horário, mas o consumidor também aumentou a renda dele. Então não vai ter. Por exemplo, os horários especiais no fim de ano levam muito em consideração, 13º, um aumento de renda que realmente acontece. Então aí você coloca. Mas você vê, o maior centro popular de comércio da América Latina é na 25 de março. A 25 de março abre religiosamente depois das 8 e fecha antes das 6. Se você chegar na 25 de março depois das 6, você não entra em loja nenhuma.
Quem está me vendo aí, provavelmente você já fez isso, já viu. E em alguns casos você é tirado de dentro da loja a hora que dá o horário. Deu o horário, tchau, vamos embora. Tchau. E é o que mais vende no país. Né? Aí, outro exemplo, a Santa Ifigênia, que é na capital, como a 25 de março, onde tem lá 30 milhões de pessoas, é a mesma coisa. A 25 de março, a Santa Ifigênia, inclusive, nem abre mais às 8. É às 9 horas, você vai às 8 lá, não tem. É das 9 até 5h30, 6 horas, não tem mais nada. Fechou tudo. E lota, todo mundo compra. Então, quer dizer, não é o horário, só o horário. É claro que se ele abrisse 2 horas só, não daria certo, mas abre 10 horas. Quer dizer, o horário é um componente disso. Né? Mas tem outros componentes também, que se eles não vierem junto com o horário, você pode ficar com a loja aberta 24 horas, não vai resolver nada. Você tem que ter os outros componentes para o consumidor, para ele poder também. Tem que ser atrativo ao consumidor de várias maneiras, não só estando aberto. O produto que você vende, a qualidade, o preço, uma série atendimento, tudo isso que é um conjunto que o horário de atendimento faz parte, mas não é a coisa fundamental nesse aspecto, não. Então, em linhas gerais, o que a gente pensa e o que o nosso sindicato pensa é isso. Nós, durante o final de semana, vários diretores percorremos aí as lojas, tudo, conversamos, não só com comerciários, mas com comerciantes também. O Milton também fez a pesquisa dele e tal, para que a gente pudesse verificar se havia, de fato, uma integração naquilo que nós estávamos falando, né? E a gente pôde, então, apresentar para os vereadores que nos convidaram lá, que nós queremos agradecer por esse convite, por essa oportunidade, para que a gente pudesse, então, apresentar os pontos de vista das duas categorias. Maurício, gostaria de agradecer ao senhor por ter tirado esse tempinho para explicar para a gente, por esmiuçar como a lei que foi apresentada, com seus pontos aí que precisam ser adequados, ou às vezes a lei até, como o senhor disse, substituída para pensar em atender na plenitude às necessidades do comércio. Mais alguma mensagem para a população que está nos acompanhando? Não, eu quero agradecer essa oportunidade, né, e mostrar que nós estamos fazendo uma análise aqui com muita serenidade, com muita calma, que é o que a gente está fazendo. E esse é um tipo da coisa que não pode ter pressa nisso. Entendeu? Isso não tem, realmente não pode. Há que se debater, porque envolve a vida de muita gente na cidade. O comércio é hoje o maior empregador urbano da cidade de Tupã. Então envolve envolve o consumidor também, sim, envolve as famílias de grande parte da nossa população. Então precisa ir com calma nessas questões para a gente poder estudar e achar o caminho do consenso, que eu acho que é o melhor caminho que nós temos. O diálogo sempre vai ser a melhor saída para o desenvolvimento de Tupã e para a preservação daquilo que já é bom em nossa cidade. Mauri, muito obrigado por ter conversado conosco na tarde desta segunda-feira e nós vamos continuar acompanhando. Hoje nós não vamos transmitir a sessão da Câmara, né, porque a sessão acontece de forma virtual, mas vocês podem assistir tanto pela TV Câmara, no canal 34.3, pelas redes sociais da Câmara Municipal de Tupã, e amanhã nós vamos fazer a repercussão de tudo isso, se o projeto vai ser mantido, se ele vai ser lido, se ele vai ser encaminhado para as comissões, e nós vamos trazer para você que está nos acompanhando todos os detalhes e todas as informações daquilo que vai acontecer no transcorrer desse projeto na Câmara Municipal. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.